E ontem, depois do final do nosso programa, quase no finalzinho depois, o Thiago Leifert colocou nas suas redes sociais o vídeo onde ele desmente a história de que ele não pediu, aliás, de que ele pediu para sair do Big Brother Brasil o ano que vem, que essa seria a última edição, pelo cansaço, pelo esgotamento emocional que isso traz também. E o Lobianco ainda deixou em aberto aqui que, puxa, tem uma edição até maio. Esse começo foi duríssimo. A gente viu o estado em que o Thiago Leifert ficou, né, para tentar humanizar a questão do Lucas, que era uma coisa, gente, que não faz sentido até agora. Mas a partir disso ele gostaria de continuar no The Voice, todos aqueles detalhes que o Lobianco deu ontem pra gente. Aí o Thiago Leifert postou, disse que não fez lá o textão dele, e como aqui a gente sempre mostra os dois lados da notícia, a gente pode errar, a gente pode acertar, mas nós somos sempre transparentes com vocês, nós não temos nada a esconder. E tem uma coisa importante que eu digo, nós somos um time, nós somos uma equipe. Se um erra, todos erram juntos. Se um acerta, e é o que normalmente acontece, todos nós acertamos juntos. Então, não adianta uma seguidora chegar para o Boninho e falar assim, ah, a Sônia está dando fake news. Ele fala, não, ela só está fazendo o trabalho dela, que ela está sendo enganada. Coisa nenhuma, Boninho. Obrigada pela educação, pela delicadeza, mas não é assim não, não é assim não. Eu acredito na minha equipe, eu trabalho junto com ela, não é? Cada um é jornalista aqui muito antes de estar na bancada. Cada um tem sua própria trajetória profissional, tem seu próprio currículo, tem sua própria experiência e vem para cá justamente por causa disso, Então, o que eles falam para mim tem meu voto de confiança. Se errar, vamos errar todo mundo junto. E vocês vão ficar sabendo e vão opinar e trocar ideia com a gente. Quando a gente acerta, como eu disse, que é a maior parte das vezes, 99,99% das vezes, todo mundo acerta junto e vocês também ficam sabendo. Erros são corrigidos, os acertos são mostrados e são elogiados por vocês. Então, é transparência sempre, a gente não tem nada que esconder. Mesmo porque a gente quer que fique com a gente, quem confia no nosso programa, quem gosta da gente, quem acompanha há muito tempo, os outros bye-bye, não vão fazer falta. A gente está aqui fazendo nosso trabalho todo dia com a maior honestidade. Assim como o Thiago Leifert faz o trabalho dele, assim como o Boninho, que andou dando umas pisadas feias na bola, mas também a gente sabe que faz, senão o Big Brother não estaria aí há 20 anos, né? Mas aqui é assim, estou explicando esses detalhes para vocês, porque o Lobianco vai falar ao lado dele dessa história. Eu não sei se o Thiago Leifert vai gostar de ouvir, mas respeito nunca falta aqui, Thiago Leifert, como não faltou com você e como não faltou de você aqui para conosco, aqui para o nosso programa, de maneira alguma. Aliás, a gente sempre teve uma relação muito legal, tanto que a gente tem até o presente do Thiago Leifert, que é esse bonequinho que ele mandou pra gente, paramentado todo de inverno, porque ele sabia que uma hora ou outra durante o BBB ele sempre para na geladeira, né? Então a gente tem essa coisa saudável de profissional para profissional, e é isso que vocês vão continuar vendo aqui no nosso programa. Então, tudo que o Lobianco tem para dizer, ele também tem para dizer do alto da experiência dele, das fontes dele, da história dele no jornalismo e do respeito que ele sempre tem por todos aqueles envolvidos, citados nas informações que a gente dá aqui no nosso programa. Isso é o mesmo comportamento do Vlad, é o mesmo comportamento do Felipe, é o mesmo comportamento do Thiago Rocha, é o mesmo comportamento do Bruno Tálamo, que vocês conhecem, que hoje não está aqui com a gente. Então, é isso que tem que ser levado a sério. E o nosso compromisso maior é com vocês, é com o público que nos assiste. Em maio vai fazer 15 anos que vocês nos acompanham, que vocês nos assistem. Isso não é à toa. Isso não é porque é um programa que, tem fake news, né? Não é, não. É porque são fatos da vida real e que depois o tempo comprova. Ou na hora, ou o tempo passa um pouquinho, mas a verdade vem à tona porque o tempo é o senhor da verdade. Então é isso que nós vamos colocar aqui agora. Thiago, você tem seu lugar de fala, né? Que é o bordão que eles mais usam lá no Big Brother. Com toda certeza, e sempre vai ter. Se o Boninho quiser falar, vai falar. Quem quer? Eu já falei aqui, eu sempre digo isso. Só não fala no nosso programa quem não quiser.
porque a gente não obriga ninguém, mas quem quiser tem seu lugar garantido aqui com toda a certeza, tá? Vamos ouvir o vídeo, vamos ver e ouvir o vídeo do Thiago Leifert e aí a gente discute aqui, tá bom? Vamos lá. Fala, Sônia Abrão, um beijo pra todo mundo aí na tarde é sua. Fiquei sabendo que vocês deram uma notícia dizendo que na terça-feira eu pedi para sair do Big Brother por desgaste emocional. Not true, não é verdade. Isso não aconteceu. Eu não pedi para sair do BBB, eu não estou com esse plano. Estou amando fazer o BBB como sempre, amava como telespectador e amo fazer o programa. Vocês estão vendo, me emociono, eu dou risada, eu fico bravo, eu vivo aquele negócio, eu amo cada vez. Estou assistindo nesse momento. Eu não paro de trabalhar no Big Brother Brasil, nem na minha folga, que é quarta-feira. E sobre a direção do programa, assim, eu queria que vocês soubessem que o Boninho e o Dourado, que são os dois diretores com os quais eu trabalho, eles são meus oráculos, eles são meus gurus, eles são as pessoas que me orientam e que eu escuto e que eu amo de paixão, eles são meus amigos, são as pessoas que, assim, quando minha mulher está grávida, eu conto para eles, quando minha filha nasce, eu ligo para eles, eles são pessoas que vão ficar na minha vida para sempre. Então não tem nenhum desgaste entre nós, a gente tem uma intimidade imensa, a gente conversa pra caramba, a gente decide as coisas colegiadamente no Big Brother, sempre tem muita gente dando palpite, e eles são dois líderes maravilhosos. Então isso não está acontecendo, eu não estou desgastado, estou cansado, mas não desgastado. Cansado assim, fisicamente, eu preciso dormir, tenho dormido pouco, ainda mais com criança pequena. Mas não aconteceu, tá bom? Não houve essa conversa, eu não pedi para sair do Big Brother Brasil. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês sabem como chegar em mim ou na assessoria da Globo. Então, eu até pediria para vocês não publicarem uma coisa dessa antes de checar comigo. Eu ia te falar que ontem eu almocei com o Boninho. E a gente falou de coisas da vida e uma jamais falou, boss, vou sair que eu estou desgastado. Não aconteceu, muito pelo contrário. A gente só celebrou o Big Brother Brasil enquanto a gente ama o programa, tá bom? Tamo junto aí, valeu. Valeu, Thiago. Duas coisinhas só que agora, revendo a fala dele, me chamaram a atenção. Primeiro, nós em momento algum colocamos clima de inimizade entre o Thiago Leifert e o Boninho, o diretor do programa. O que a gente falou, o que eu questionei, na verdade, foi a única que falou sobre isso, o que eu questionei, a visão diferente com que vocês estavam tratando o mesmo problema seríssimo que foi esse que aconteceu com o Lucas, e com essa escalação, com esse grupão do mal aí no Big Brother, tá? Porque o Boninho optou pelo vazamento de um áudio com o Projota, que Deus me livre, foi uma tática muito errada, uma estratégia de ponta cabeça, e você não, você passou pra gente uma coisa muito boa. Aliás, até o momento, Thiago, independente do que você tenha para dizer, a única coisa que tem valido a pena lá dentro é você, é a sua atuação, é a humanidade, o respeito, não é, com que você levou essa situação tão delicada e que deixava a gente de coração na mão, agoniado, com vontade de chorar o tempo todo, vontade de ir lá dentro e expulsar esse pessoal do mal aí, esse grupão do mal, ou então entrar lá e trazer o Lucas para casa dele, para tirar ele daquela tortura psicológica. A gente teve, pelo menos no Thiago Leifert, o consolo, né, de poder saber que alguém lá dentro ia estender a mão para esse menino, ia dar um apoio para ele, por menor que fosse, o que você pudesse dar, porque a gente sabe que existe uma direção por trás. Então é isso, diferença de maneiras de se tratar um mesmo problema muito sério dentro de um Big Brother que começou desastrado, infelizmente desastrado. Agora, outra coisa, você é jornalista, tanto quanto eu, quanto o Vladimir Alves, quanto Alessandro Lobianco, quanto Felipe Campos. Você sabe que a assessoria está lá justamente para fazer relações públicas. A gente não pode exigir de assessoria que nos dê permissão para entrar nas questões íntimas de uma empresa ou que envolva a situação de um artista contratado. Nunca eles vão fazer isso. Eu não tenho a menor queixa da assessoria da Rede Globo de televisão, não tenho. Com todas as pessoas
pessoas que eu já falei lá dentro, todas me passaram tudo na medida do possível. E a medida do possível deles nem sempre vem de encontro à verdade que nós temos da situação. Porque é o limite desse tipo de atividade no jornalismo é justamente esse. Eles não podem violar a intimidade de uma empresa, da empresa na qual eles trabalham. Nem a vida de cada contratado, no caso de cada artista, não pode. Então a gente bate ali por dever de ofício, mas que não é dali que vai sair a informação que a gente procura, ou a confirmação de uma informação que a gente já tem, até sabe que é verdade, mas que é uma confirmação oficial, é inútil, né? É pregar no deserto, ali não tem como, é um limite profissional deles, assim como nós temos os nossos, e você sabe muito bem disso. Então não vem procura, assessoria da Globo, poderia ter me procurado, poderia, mas você também não iria falar. É melhor que fale agora, depois que nós já contamos o nosso lado, porque assim ninguém nos impede. Aí a gente só vai e dá mais detalhes e explica a situação. É isso. Tá? É isso, e por isso que o Alessandro Lobianco vai começar a falar agora, se eu deixar, né? É que eu fico tão louca com essas coisas, viu? Mas é assim, que eu faço questão de falar, Sônia, e uma coisa que a gente conversou muito quando eu entrei aqui no programa, são as possibilidades de erro, né? Sim. Errar é humano, a gente não vai acertar o tempo todo, mas o que você, o que Elias, vocês sempre conversaram comigo é a diferença entre o erro e o fake news, né? Sim. O fake news, ele acontece quando você erra e você não tem o tempo hábil de corrigir o erro, né? Então, aqui eu sempre tive liberdade para errar. Ou você tem uma intenção também, Sim, né? aqui eu sempre tive liberdade para errar, mas sempre tive a obrigação de corrigir um erro no espaço de tempo menor possível. E não é esse caso, né? Não é o que acontece. Como a Sônia falou, a gente dá muitas notícias aqui que elas são a longo prazo, a gente já sabe que vai tomar pedrada até as coisas acontecerem. Sim. Mas em relação ao discurso do Thiago, eu acho que ele tem o direito, claro, de se expressar. Acho que a assessoria de imprensa... se expressou aqui, onde tudo foi falado. Sim, acho que a assessoria de imprensa ela tem esse limite que você falou, até porque ela tem a obrigação de falar quando as coisas se confirmam, né? Quando de fato ele vier a sair do programa, vai ser o momento como foi com o Faustão, né? Sim. Negaram porque de fato ainda não era fato configurado e quando o Faustão saiu, a assessoria, enfim, confirmou. Mas como jornalista, o que me chama a atenção no discurso do Thiago, eu tive, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas a minha impressão é que ficou mais um discurso em defesa pela relação dele com o Boninho. Sim, que não foi essa a questão, não foi. Né? Como de fato, em relação ao que a gente estava falando mesmo da saída dele, né? Só uma coisinha, pareceu também, para o público deixou essa sensação, porque eu recebi muita mensagem nesse sentido, que a gente está falando que ele ia deixar essa edição do Big Brother. Pois e não é isso, eu não sei se passaram errado para o Thiago, não sei o que aconteceu, mas também não foi isso. Deixamos, o Lobianco deixou, que seria a partir de 22. Essa, com todo o profissionalismo dele, jamais largaria no meio, jamais largaria na mão. Essa ele concluiria até maio e depois ele quer o The Voice, quer outros projetos. Essa era a nossa informação e continua sendo. É aí que entra a questão da fala do Lobianco. Eu tive a impressão que ele não assistiu. Ah, mas eu acho que Essa não. foi a impressão que eu tive, mas tudo bem, Roberto, vai. Sim. Chama atenção também esse discurso de que saímos juntos para celebrar o Big Brother. Eu acho que o momento, de verdade, eu não comprei essa ideia, porque eu acho que não há o que se celebrar nessa edição até o momento. Acredito que poderia ter sido um almoço para rever protocolos, rever algumas coisas. E acho que você tem que, claro, ter uma boa relação com o Boninho, porque senão fica insustentável o seu trabalho. Mas isso não está diretamente ligado às suas vontades profissionais, né? Eu tenho uma ótima relação aqui com os meus amigos e o dia que eu vier, acontecer algo e não trabalhar mais aqui, isso não vai mudar a minha boa relação que eu tenho com os meus amigos em absolutamente nada. Então, acho que isso não seria um argumento determinante para o que a gente estava falando. A informação que eu tive, Thiago, ela é uma informação muito segura, foi uma informação segura que a gente sempre deixou aberto, que para a próxima edição tem um grande tempo, isso pode mudar, a gente ressaltou também isso em relação ao Faustão, e é por isso que eu falei, eu fiz questão de frisar, até essa manhã, né, a informação que nós temos é que o Thiago teria demonstrado essa vontade de deixar
o Big Brother para as próximas edições, né? Porque a gente vê no vídeo, né? Não vou sair, estou aqui, inclusive, trabalhando. Então, Sim. deu essa impressão, muita Que ele gente ia veio, sair dessa edição, trouxe não isso para mim, mas não foi, de fato, aqui o que a gente falou. Por isso que é sempre interessante mesmo que a pessoa, né, que a gente esteja citando, veja a íntegra do programa, assista direitinho o que a gente falou antes de se posicionar. Até porque foi um posicionamento muito rápido, né? Antes do programa acabar, Sim. isso já estava viralizando. Hoje eu conversei novamente com minha fonte de Isso que eu ia manhã. te falar. Até ontem de manhã era uma coisa, até agora à tarde continua sendo? Olha, continua sendo sim. Eu conversei hoje, conversei até bem cedo, conversei 7h30 da manhã com a minha fonte. E ela me disse o seguinte, Sônia, não vou podar nada do que ela me falou, tá? Tem que falar. Ela me disse que ontem, quando a gente estava dando essa notícia, o clima já havia pesado, porque a gente foi certeiro quando a gente disse que, de fato, essa informação seria uma informação que seria dada pela Globo a partir do segundo semestre de agosto. Você falou isso. Ou poderia ter um remanejamento do Thiago para outros programas, além do The Voice, ou ele poderia ficar apenas com o The Voice, como teria sido manifestado a intenção dele. E isso teria toda uma construção de narrativa para que a própria Globo comunicasse. Então, a maior preocupação era o vazamento disso mesmo, de fato. Como isso vazou, a gente acabou aqui falando ontem, e falaram que antes do programa terminar, pesou muito o clima lá na Rede Globo. O clima já estava muito pesado. O Boninho chegou a comentar ali com pessoas próximas, esse jornalista voltou a aprontar com a gente e teria até sido colocado para ele, olha, o problema não foi alguém aprontar com alguém, o problema foi que vazou. Sim. É isso que não pode acontecer. Inclusive, no caso do Faustão, a Rede Globo já tinha encerrado grupos de WhatsApp entre produtores, entre pessoas que fazem parte ali desses programas, mas isso não foi o suficiente. Hoje em dia a gente sabe que um programa como o Big Brother envolve uma produção gigantesca, são muitas pessoas, todo mundo tem um ouvido um pouco avantajado e isso acaba vazando mesmo. Mas ali a informação que eu tive era que o Boninho imediatamente ele ficou realmente irado com esse vazamento. Deu uma ordem ali, porque realmente, em pouquíssimo tempo, essa notícia, ela começou a subir os trends do Twitter, passou a ser um dos assuntos mais comentados antes do nosso programa terminar, e que houve mesmo ali, teria ocorrido um pedido para que o Boninho tentasse desconstruir, desmantelar essa notícia que estava viralizando. E aí tem um ponto que a gente já tinha colocado aqui no programa, nos programas anteriores, que é o Boninho foi advertido formalmente pela Globo, no sentido também de não atacar mais a imprensa, não se posicionar em redes sociais, até em relação a notícias que ele havia feito isso e depois se confirmaram e isso pegou muito mal para a imagem da Globo. Então foi pedido que ele não se colocasse ali acima da Segecom. Então, o que me passam é que houve sim um pedido para que o Thiago Leifert pudesse se manifestar o mais rápido possível. Isso não demorou nem 5 segundos depois que o nosso programa terminou, para que o Boninho também pudesse replicar no Instagram dele uma segunda voz que não fosse uma direta não fosse a dele, né? Porque realmente ele está impossibilitado. E ele sempre vai pro Twitter se defender, como ele sempre fez. E ontem ele ficou quietinho, não fez absolutamente nada. Exatamente, está com essa supervisão. E não sei se vocês repararam, essa advertência que o Boninho tomou, que foi uma advertência formal, fez até uma mudança de tom já nele, né? Porque antes ele falava o funcionário fantasma, e ele já falou, dessa vez foram enganados. Olha, em um minutinho eu volto aqui e o Alessandro Lobianco vai falar dessa história ainda, né? O que está rolando, as últimas informações que ele conseguiu. Foram marcados, o que eu estou sabendo é que foram marcados mais reuniões, que ainda vão discutir isso também posteriormente com o Thiago. Sim. Mas a confirmação que eu tenho dessa fonte, que é a mesma fonte que me passou a demissão do Bruno Galhaço, que também sentaram a mão. A mesma fonte que falou da demissão do Fagundes, que também discordaram. A mesma fonte que falou da saída do Aguinaldo, da saída da Vera Fischer. A mesma fonte que sempre ela Faustão, é exata. né? Ela continua com a gente e com essa mesma informação. A intenção do Thiago é deixar o Big Brother Brasil já a partir da próxima edição. Essa seria a última Ele mesmo? manifestou que essa seria a última porque ele teve um filho realmente. A gente já viu até o Bial falando no passado, né? O trabalho 18 horas direto com o Big Brother, de casa também. Então, realmente, ele teria ainda a intenção de deixar o programa,
mas como a gente pontuou aqui, seria uma coisa que no momento não há de ser falada por parte da Rede Globo e por parte dos envolvidos. Mas você confirma tudo o que foi Confirmo falado. tudo A novamente. informação é essa mesmo. Nossa fonte, verdadeira, ela tá? de dentro é muito segura e inclusive essa fonte trouxe outras fontes também com o mesmo discurso para que a gente pudesse ficar mais seguro para reforçar hoje essa informação. Vocês estão vendo os dois lados da história. O Thiago Leifert falou o lado dele, nós estamos falando do nosso lado, porque o lado do Lobianco é o nosso lado, e a gente vai ficar com o Lobianco, tá? E vamos esperar o tempo mostrar, como mostrou de todas as outras vezes, que deixou a porta aberta, que pode mudar, com certeza, mas no momento é exatamente isso o que aconteceu e que está acontecendo. É muito compreensível que ontem isso tenha virado um terror lá dentro, e aí as consequências foram essas, tá? Olha, eu vou mostrar para vocês um videozinho bem rápido de tudo o que o Lobianco já deu aqui, ou pelo menos as principais manchetes dele em relação aos artistas, que foram todas desmentidas, e depois o tempo confirmou todas elas. Confiram agora. Eu recebi agora uma mensagem daquela mesma fonte que passou pra gente a demissão da Débora Nascimento, que foi confirmada pra Globo, que também é a mesma fonte que passou pra gente a demissão da Mariana Rios, também confirmado hoje pela Globo. E são nomes que a gente nunca poderia esperar, porque eu tô falando do Antônio Fagundes. Agora há pouco chegou esse pedido lá, chegou essa observação, que nos próximos dias já poderia isso aí ser comunicado para a Vera. O contrato dela vence no final agora do semestre, então tem toda essa questão que eles estão avisando com antecedência. Ela ainda não foi comunicado, isso não foi oficializado, mas ali nos corredores da Globo isso já está ventilando de uma forma muito sólida. Que estava tendo um diálogo sendo traçado que poderia resultar na não permanência do Aguinaldo na emissora depois na novela, né? Muita gente na época disse que a gente estaria até maluco em falar isso, enfim. Houve um consenso, e esse consenso foi tanto por parte da emissora, tanto por parte de Aguinaldo, da não permanência dele, né? Mas a informação que a gente teve é que ele teve que se desvincular absolutamente de tudo e que ele teria sim sido desligado pela Rede Globo, que estaria botando pano quente, porque não há mais como decorrer sobre denúncias de assédio sexual. Pois é, Sônia. Olha, o que a gente confirmou isso com mais de uma fonte, fontes bem seguras, o Faustão teria pegado uma carona nessa movimentação e já teria se adiantado e comunicado à TV Globo de Comunicação que ele não pretende continuar no comando de domingo a partir de 2022. Tá vendo? Esses são alguns exemplos. Logo, logo vocês vão ver o carimbo de confirmado aí em tudo aquilo que ontem foi dito aqui no nosso programa, tá certo? Acho que mais do que isso não dá. A gente só não pegou mais coisas porque não deu tempo. Deu ontem para hoje que o nosso arquivo é imenso, mas tem outras informações do Lobianco que foram confirmadas.